Olá pessoal, para você que não me conhece, meu nome é Ângelo. Eu vou nesse vídeo aqui resolver uma questão de concurso que eu percebo que em muitas provas que eu já vi, ela sempre aparece nessas provas, né? É claro que o que modifica às vezes a estrutura assim, né? Os dados fornecidos do circuito, mas praticamente sempre envolve aí esse modelo aqui, né? Envolvendo aí a questão do conceito de fator de potência, da correção de fator de potência. Então eu vou, né, apresentar para vocês duas formas de calcular, né, de resolver essa questão, uma forma mais tradicional e outra um pouco mais, uma abordagem um pouco mais simples, e que aí vocês que vão estar assistindo, vocês vão avaliar qual que seria mais prático para vocês para resolver essa questão. Beleza? Então, a questão é essa aqui, né? Então, você tem aqui um circuito, né? Dado aqui, você tem uma fonte de corrente alternada com valor de tensão aqui, entenda que é o valor RMS, né? O valor eficaz. Ele coloca aqui um capacitor, né, em paralelo com uma carga, que tem características indutivas, né? Está aqui representado por um resistor e um indutor em série. E ele dá a indicação aqui de uma potência de 3 kW. Então, vamos ver aqui o que diz o texto, né? Um conjunto de cargas, que pode ser representado eletricamente por uma resistência e uma indutância em série, que é o que está aqui, consome uma potência ativa de 3 kW, quando alimentado por uma tensão de 200 volts, 60 Hz, que é o que está aqui. Deseja-se corrigir o fator de potência dessa carga, conectando um capacitor em paralelo, que é o que está aqui, conforme mostra a figura ao lado. Sabe-se que o valor RMS da corrente que passa pela carga é de 25 amperes. Então, a corrente que circula aqui na carga, ela é de 25 amperes. Aí ele faz a seguinte, ele faz o seguinte pedido aqui, né? Para que o fator de potência seja unitário, isso aqui é muito importante, né, essa informação. Para que o fator de potência seja unitário, o valor em ohms da reatância capacitiva do capacitor a ser conectado em paralelo é. Então, o que ele deseja aqui? Ele tem uma carga e ele diz que essa carga, né, quando está alimentada com 200 volts, né, que é o que está aqui, ela absorve da rede, né, uma potência de 3 kW, né, e uma corrente de 25 amperes. E aí ele deseja, o que o problema deseja aqui é saber qual o valor da reatância capacitiva, né, para que o fator de potência desse circuito como um todo seja unitário, ou seja, o fator de potência que é enxergado aqui pela fonte seja unitário. Aqui eu já dei a resposta aqui, mas vamos para a resolução. Primeira coisa que a gente tem que entender, né? Aqui para ficar um pouco mais, né, para facilitar um pouco o entendimento, agora veja que ele não dá nenhum dado a respeito da resistência, nem da reatância indutiva, nem o valor do indutor, nada disso. Ele apenas diz que um circuito está representado por essa resistência em série com essa reatância aqui, com esse indutor. A única coisa que ele diz é que se essa carga aqui, quando alimentada com 200 volts, ela absorve uma potência de 3 kW, né, uma potência ativa, e que a corrente que circula na carga é de 25 amperes. Ele deseja saber o valor da reatância que vai ser colocada aqui em paralelo, de forma que o fator de potência seja unitário. Então, a pergunta é, para que o fator de potência seja unitário, o que é necessário? O que é necessário para que o fator de potência seja unitário? A pessoa pode ser levada aqui a pensar assim, o valor para que o fator de potência seja unitário, a reatância capacitiva tem que ser igual à reatância indutiva. Isso seria uma verdade se esse capacitor estivesse em série, né? Porque aí, na hora de fazer, né, a operação aqui de associação, quando fizesse a operação matemática aqui, os valores de reatância capacitiva e indutiva iriam se anular, né? Ou seja,
não é que eles vão desaparecer, tá? É que a fonte não ia enxergar o efeito que eles provocam ao circuito, né? Porque um complementa o outro. Mas nesse caso aqui, o capacitor ele está em paralelo com todo esse ramo aqui. Então eu não posso dizer que a reatância capacitiva vai ser igual à reatância indutiva. Beleza? Mas o que eu posso dizer? Eu posso dizer que a potência capacitiva é igual à potência indutiva. Isso eu posso dizer. Então a potência consumida aqui, né? A potência reativa exigida aqui por esse indutor, ela tem que ser igual à potência reativa exigida aqui por esse capacitor. Por quê? Porque nesse caso, o capacitor ele vai servir como uma fonte de energia reativa. E um outro detalhe, que às vezes a pessoa pode esquecer, é o seguinte. Veja que ele diz que a carga, para ela operar, ela precisa de uma tensão de 200 volts e que a corrente, né, que circula nela é de 25 amperes. Ou seja, essa corrente de 25 amperes ela vai continuar circulando pela carga. O que é que muda? É que antes, esses 25 amperes eles eram fornecidos totalmente pela fonte. Quando se insere aqui o capacitor, devido às suas características, ele vai passar a fornecer essa parcela de corrente para cá. Okay? Então eu vou reduzir a corrente aqui, que é fornecida pela fonte, e a maior parcela vai ser fornecida aqui pelo capacitor instalado. Então, uma primeira análise é essa, que para o fator de potência igual a 1, a potência no capacitor tem que ser igual à potência reativa no indutor. Como que eu calculo a potência no capacitor com as informações que eu tenho, ou seja, analisando esse circuito aqui? Uma das formas é dizer que a potência no capacitor é igual ao módulo da tensão sobre os terminais do capacitor dividido pela reatância. Por que eu estou seguindo esse caminho? Porque o que o problema está querendo é conhecer a reatância do capacitor. Então, eu tenho que eu tenho que estruturar o meu raciocínio de forma a me levar a encontrar de forma mais rápida, considerando que é uma prova de concurso, a encontrar o que o problema está pedindo, que é a reatância capacitiva. Então, essa expressão aqui, ela já relaciona aí a potência do capacitor com a tensão, que é algo que eu já tenho, que é dado, com a reatância, que é algo que eu desejo. Beleza. Como que eu calculo a potência no indutor? Também eu vou analisar o circuito e vou verificar o seguinte. Tomando como base lá o triângulo das potências, então eu sei que a potência no indutor, ou seja, a potência reativa indutiva, ela é igual a raiz quadrada da potência aparente ao quadrado menos a potência ativa ao quadrado. Como eu tenho a potência ativa, então e eu tenho a corrente que circula pela carga e eu tenho a tensão que está sendo aplicada à carga, então eu consigo obter aí o valor da minha potência aparente. A potência ativa já é um dado fornecido pelo problema, então eu posso seguir esse caminho aqui. Então eu já tenho as duas equações que relacionam dados que eu tenho com um parâmetro que eu desejo calcular. Então, fazendo aqui a comparação, a potência no capacitor é dada por essa expressão, eu igualo com a expressão que define aí a potência reativa do indutor. Como eu quero saber a reatância, eu isolo a reatância e faço a manipulação matemática. Como você pode ver, os dados, né, fornecidos são valores que relativamente fáceis de ser calculados sem o uso de calculadora, né? Então veja que se nós trabalharmos aqui essa expressão, 200 vezes 25, isso aqui vai dar 5 vezes 10 a terceira, né? Dá 5.000. Então eu coloco tudo aqui em base 10, né? Elevado à terceira potência, ao cubo, né? E aí por isso que aqui eu vou chegar nessa expressão, né? Porque se você pegar aqui, ó, 200 vezes 25 dá 5.000, então dá 5 vezes 10 a terceira. 5 vezes 10 a terceira ao quadrado é igual a 25 vezes 10 a sexta. E 3 vezes 10 a terceira ao quadrado é igual a 9 vezes 10 a sexta. Então, eu consigo ter eu consigo simplificar aqui e colocar
o que está dentro aqui da raiz, né, em valores que são fáceis de ser trabalhados. Então, 200 ao quadrado vai dar 40 vezes 10 ao terceiro. E veja que aqui eu tenho 10 à sexta, aqui eu também tenho 10 à sexta. Posso colocar em evidência. Então, eu teria aqui 25 menos 9 vai dar 16 vezes 10 à sexta. Esse 10 à sexta, saindo da raiz, fica com 10 à terceira. E o 16, a raiz quadrada de 16 é 4. Então, eu tenho aqui 16 vezes 10 à terceira é igual a 4 vezes 10 à terceira. Fazendo essa operação matemática, eu chego aqui que a reatância capacitiva necessária para que o fator de potência aqui, enxergado pela fonte, seja igual a 1, eu preciso inserir um capacitor de 10 ohms, com reatância igual a 10 ohms. Então, assim, esse aqui é o método mais convencional, mais tradicional de se resolver. É claro que você tendo uma certa praticidade, você pode pular algumas etapas aqui que eu fiz passo a passo para facilitar o entendimento, mas você pode pular algumas etapas aí na hora da prova que você vai ganhar mais tempo. Mas eu quero mostrar aqui uma outra maneira também de calcular. Essa maneira aqui, eu vou deixar aí vocês que tiverem interesse em saber como que eu resolvi dessa maneira, se quiser uma explicação um pouco mais detalhada, embora até tenha um vídeo que eu explico um pouco sobre isso, mas vocês podem deixar aí nos seus comentários, né, se você achar interessante. Então, como é que eu resolvo essa equação, ou essa questão, usando um outro método? Eu sei que a potência reativa, né, vai ser igual a 4 kVAR. Eu sei que o ângulo, né, eu posso encontrar, eu trabalho com o seno do ângulo. Né? Esse ângulo é o ângulo que está associado ao fator de potência, né, da carga. Então, como eu quero saber a reatância, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a potência, eu acho o ângulo, né, do circuito vai ser a potência reativa da carga, que eu já calculei, dividido pela potência aparente. Então eu sei que o seno de θ, né, é igual a 4/5. E essa estrutura aqui, ela está relacionada a uma transformação, né, que é você pegar um circuito série e transformar ele em um equivalente paralelo. Então, quando eu faço isso, eu consigo aplicar essa expressão aqui. Então, aqui é claro que eu estou pulando todo o conceito que leva para fazer isso, mas para você entender que a potência, a reatância capacitiva necessária para ser instalada aqui, né, para que o fator de potência seja unitário, ela pode ser calculada pela impedância do circuito dividido pelo seno do ângulo da carga. Então, fazendo essa operação, eu chego também aqui no mesmo valor, que é de 10 ohms. Beleza? Então, assim, tem casos que fica mais fácil você usar essa expressão aqui do que usar a resolução anterior que eu fiz. Beleza? Então, fica aí para vocês essa dica. Só para fins de comprovação, eu fiz uma simulação e eu usei, né, esse capacitor aí com reatância de 10 ohms. Né? Claro que no simulador eu uso o valor da capacitância dele, não da reatância. Né? Então veja o seguinte, essa primeira parte aqui é o momento em que ainda não há correção do fator de potência, ou seja, o capacitor não está fazendo parte do circuito. Então perceba que a potência ativa aqui é os 3 kW, né? Aqui está 2,999, mas é 3 kW. A potência reativa, né, indutiva, ela é 4, e a potência aparente é 5.000 VA. Né? Então eu tenho 5.000 VA, 4.000 VAR e 3.000 kW, 3.000 watts. Né? Então aqui eu tenho um cursor aqui, né? Essa pontinha trastejada é o cursor, por isso ele que está me dando esses valores aqui. Quando eu insiro o capacitor no circuito, então perceba que aqui está o cursor, ele está me dando esses valores aqui. Veja que a potência ativa mantém-se aí nos 3 kW. A potência aparente, que antes era de 5 kVA, agora passou a ser de 3
kVA, igualando-se à potência ativa, o que nos leva a entender que se a potência aparente é igual à potência ativa, isso quer dizer que o meu fator de potência ele é unitário, né? Eu tenho um circuito que tem característica predominantemente resistiva, beleza? Aqui tem um valor aqui de potência reativa, mas se você observar ele está elevado a 10 a menos 3, né? Então isso aqui é zero, tá? E olhando aqui para o gráfico, perceba que em azul eu tenho a potência ativa, em vermelho eu tenho a potência aparente, e em preto eu tenho a potência reativa. Quando o capacitor entra em operação, a potência, o gráfico aqui, né, que representa a potência ativa e reativa, potência ativa e aparente, eles ficam sobrepostos aqui no mesmo nível. E a potência reativa ela vai a zero. Beleza? Então, fica aí essa dica para vocês. Caso vocês tenham gostado aí dessa abordagem ou tenham alguma dúvida a respeito dela, entre em contato aí, né, deixa no comentário. E se foi útil, né, compartilha com os amigos aí nas redes sociais. Então, um forte abraço a todos vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, isso vai ajudar aí o canal. E divulgue aí com seus colegas. Forte abraço a todos.